Boa noite, volto aqui eu, professor Ailton Charles, e vamos falar dos pseudocódigos. Essa será uma aula prática em que vamos trabalhar com exercício número 4. Vamos fazer aqui um pequeno pseudocódigo do exercício número 4 e antes disso eu queria dar breve uma breve introdução, uma pequena aula teórica antes de começarmos com a aula prática, porque vamos ter que falar de, de coisas que ainda não vimos, de uma informação que ainda não havíamos falado, então para eliminar os possíveis erros ou falta de compreensão, temos que sanar as pequenas dúvidas. Então, a primeira delas seria: o que é uma variável? Uma variável seria algo variável. Se formos a buscar o variável no seu real sentido, seria algo que não tem um valor físico, algo que muda com o tempo. Isso é que seria variável. Então, na programação, nós temos várias variáveis, em que eu vou dizer aqui as básicas, onde é string, quando tratamos de texto, temos char, quando tratamos de caracteres, temos o int, quando tratamos de números inteiros, e temos o double, quando tratamos de números decimais. Inteiros. W ou real. Quando tratamos de números decimais. Então, tem mais variáveis. Eu só coloquei essas aqui porque serão as que vamos precisar para resolvermos os nossos exercícios. Vamos pegar este aqui, número 4, e vamos fazer isso. Faça um algoritmo para pegar em dois números e achar o maior. Então, primeiro passo, qual seria? Algoritmo. O nome do algoritmo. Acha maior. Acha maior. E em todos os códigos, no final, nós temos que ter o ponto e vírgula. Acho maior. Então, depois temos as variáveis. Var, podemos ter x e y, os pontos, int, que significa inteiro. Depois temos o início. Isto é a definição básica, né? É a estrutura básica do algoritmo. Depois temos fim, algoritmo. Essa é a sua estrutura básica. Então, aqui seria
todo o corpo do algoritmo. Todo o corpo do algoritmo ficaria neste intervalo. Quando eu coloco duas barras, quer dizer que isso é um comentário. Não vai aparecer para o usuário final. Então, o que vamos fazer? Temos que ler o X. Mas antes disso, nós temos que escrever algo. Escreva como estamos a falar de um texto, nós temos que pôr aqui aspas para poder imprimir. Escreva, introduza o primeiro número. Introduza o primeiro número. Então, introduzir o primeiro número, ele vai aparecer na tela, introduzir o primeiro número e vai ficar à espera dele introduzir o X, o valor de X. Então, depois disso, o que vamos fazer? Vamos dizer ele introduzir o segundo número. Introduza o segundo número, onde vamos ter o Y. E depois disso, vamos ter se o X for maior que o Y, então escreva maior é, concatenamos, concatenamos X. Concatenar o que seria? Seria juntar um texto a uma variável. Caso contrário, se X for menor que Y, então escreva maior é, concatenamos com Y. Caso contrário, escreva os dois são iguais. E depois disso é só fim de si. Então o que vai acontecer aqui? Se o X for maior que Y, então o maior é X. Caso contrário deste se o Y, o X for menor que Y, então o maior é Y. Como já não temos mais outra condição, porque o número pode ser maior, menor ou igual, então o caso contrário dos dois X serão os dois números iguais. Muito obrigado. Tchau, até a próxima aula. Gostou? Compartilha.